Salve! Começa agora o Cena Musical. No programa de hoje conosco o grupo Caetano Brás.
hoje, para nossa imensa felicidade e alegria, a gente está recebendo essa baita banda, essa big banda, Caetano Brás. E conosco aqui, o idealizador desse projeto maravilhoso, Renatinho Batista, baita músico aqui do Rio Grande do Sul, e o Edu Martins, um baita músico brasileiro, paulista. Prazer enorme receber vocês aqui no programa. Prazer é nosso. Renatinho. Caetano. Quantos shows eu assisti da Produto Nacional. Já não é de agora Não nossa é história, de agora, né, cara? Tem 30 anos, né, bicho? Renatinho, como pintou essa ideia, cara? Quero te parabenizar pela ideia. Cara, a ideia pintou da vontade e da necessidade de dar protagonismo para a sessão de metais. A gente, instrumentista de sopro, né? A gente tem uma característica que a gente é muito dinâmico na questão dos trabalhos, né? Que a gente entra e sai dos trabalhos assim com muita facilidade. E eu queria estar num trabalho que os sopros fossem a linha de frente, né? Que a gente não vivesse nessa oscilação de estar dentro e estar fora dos projetos. Aí veio a ideia pô, vamos fazer alguma coisa tendo a sessão de metais como protagonista, e aí eu já toco na banda municipal, né? Músico da banda municipal há 24 anos. Olha só. E, pô, vamos conversar com os colegas, né? Que a gente já tem uma relação, tem uma intimidade, a gente sabe, para um trabalho de naipe, assim, a gente não consegue desenvolver do dia para a noite, né? É necessária intimidade entre os músicos e tal. E começou assim. Logo no início, eu já sou fã do trabalho do Edu de muito tempo. Eu e o Edu, a gente já esteve envolvido em outros projetos, tanto com a Produto Nacional como com a banda municipal também. Então, foi a primeira pessoa que eu pensei em, pô, quem pode escrever os arranjos, né? Pô, o Edu, né? A melhor caneta que eu conheço aqui é o Edu. E tá aqui em Porto Alegre. E tá aqui do lado, né? Mas assim, sem muita pretensão, porque eu sei que o Edu é envolvido com, né, 500 projetos e tal, e liguei pro Edu. Pô, Edu, e aí, tudo bem? Falei da história e ele assim, pô, Renato, pô, legal, baita ideia. Quem tá tocando? Assim, pô, por enquanto não tem ninguém tocando, só tem uma ideia na minha cabeça, eu tô falando contigo. Cara, eu quero tocar, quero estar dentro da história. E aí começou, né? E aí a coisa já virou outra parada, né? Tomou outras dimensões. Quando tu falou com o Edu, tu não tinha falado com o pessoal do Sopro, com os teus colegas? A ideia existia na minha cabeça, eu escrevi um release, né? Eu visualizava a minha ideia, escrevi um release. Com esse release, comecei a trocar uma ideia com a galera. Primeiro falei com os guris da banda municipal, né? A galera, não, vamos fazer, mas né, não tinha partitura, não tinha nada. E aí, primeiro que eu falei, fora os músicos da banda, foi com o Edu. Aí com o Edu já mudou, né? Porque o Edu já veio com a cabeça Word, né? Cabeça no mundo, e já fechou, já quis estar dentro, já quis, né? Com o Edu já veio a ideia do Marquinhos, já veio a ideia do Maurinho, e aí a gente formou esse time aí. Legal. Edu, como foi esse convite aí? Foi bem, para mim foi bem inesperado, mas foi muito legal, e eu vi nessa oportunidade uma chance muito boa de começar a construir uma base de metais aqui, sabe? Isso não é uma coisa, como o Renato falou, não é uma coisa que depende da habilidade individual, né? Você pode ser um excelente músico, um excelente trompetista, um excelente saxofonista, ser um improvisador, tudo, mas para você tocar bem em naipe precisa de um convívio, né? Precisa de um tempo, precisa de uma estrada, precisa ter um porquê se juntar e fazer. Então, em São Paulo tem muita gente fazendo isso, né? Por isso, e claro que quanto mais gente fazendo, mais você vai aquecendo esse mercado, essas pessoas, quer dizer, mais você cria um cenário que favorece o desenvolvimento, o aperfeiçoamento. Então, o que acontece é que aqui, eu falei, tá aí uma chance da gente poder criar, né, esse cenário e crescer juntos e desenvolver e aprender. Eu vou testando com algumas coisas, vocês vão testando daí, a gente vai tentando se ajudar para criar uma perspectiva que seja boa para a gente, mas também para o cenário de Porto Alegre da música, principalmente no aspecto dos metais, né? Essa que foi o grande objetivo. E aí o Renato falou assim, não, vamos fazer com liberdade total, né? E a gente assumiu então de manter as tonalidades das músicas do Caetano.
A ideia já embrionária já era fazer em cima do Cancioneiro do Caetano. Já era, porque, né, fui criado, tenho uma memória afetiva, emocional muito forte com Caetano, né? Teve presente na minha vida em várias fases, e sempre tive vontade de poder tocar esse repertório do Caetano. Então, a ideia de dar o protagonismo para os metais veio colado com a ideia do repertório do Caetano Veloso.
Edu, tu tem uma série de projetos, tu é um homem polvo, né, no que tange a produzir, produziu, já tocou com todo mundo, produziu com todo mundo, e a gente vai falar aos pouquinhos, porque senão tem como falar tudo. E tu receber esse convite do Renatinho também, tu tinha um espaço na tua agenda, tu abriu um espaço na tua agenda para isso também, né? Porque eu gosto muito de desafios e achei que super valia a pena e achei que o resultado que a gente podia alcançar, né, se a gente conseguisse ser bem sucedido nessa ideia de formar um naipe, seria uma coisa que seria boa para nós e para os músicos que estão chegando e para o cenário aqui em si, né? Como eu falei, é muito importante você ter gente investindo nessa história de tocar em naipe, né? Isso é uma coisa que dá muito trabalho para fazer. E eu achei, cara, temos aí uma chance de fazer muita coisa boa, juntar num projeto só um monte de resultados positivos, né? Que é estar junto, conviver, fazer música boa, tocar o repertório do Caetano, formar um naipe, fazer uma música bacana para as pessoas poderem ouvir também aqui em Porto Alegre, né? E a partir daqui, né, fazendo isso para fora. A coisa mais legal desse tipo de projeto é assim, que quando você escreve, quando você se junta para tocar, eu como arranjador, eu tenho que primeiro ganhar os músicos, entende? Eles têm que se sentir, assim, não só desafiados, mas assim, apaixonados mesmo. Não, vamos fazer porque vai soar bem. E a medida da empolgação das pessoas sempre está diretamente relacionada a essa empolgação que a gente vai conseguir. Então, eu sou o primeiro sedutor do projeto, entende? Eu tenho que fazer um projeto de encantamento, de serpente. Assim, essas pessoas precisam gostar do trabalho, a gente precisa se empolgar com isso, porque na medida que a gente for gostando, as pessoas vão... Claro que o perigo disso, né, é que tem um limite, né, tem um limite do caos aí que a gente às vezes passa para lá ou chega perto, né, que é a dificuldade, né? Então você vai se sentindo prazer, alegria em fazer o trabalho, mas às vezes você chega num nível de dificuldade e aí liga o alarme da preocupação. Então, mas a gente fica ali no limite do que dá para fazer, né? Da alegria, do prazer de estar fazendo com a dificuldade, a gente fica ali flertando com esse caos, né? O entrosamento que tu tinha falado, que era uma dos requisitos, já estava rolando em função de serem quase todos oriundos da banda municipal. Então já tinha um certo entrosamento. Né? Sim, eu acho que só o Amaury que hoje... O Amaury, ele é um membro mais novo do projeto, né? Quem começou o projeto conosco foi o Tito, de sax alto. Agora o Amaury está aí somando. O Amaury também referência no estado, né? Total, como saxofonista, né? Professor da URGS e tal. Mas a gente já trabalhou junto em outras ocasiões. A gente fala, né, brinca muito que o naipe, para dar certo, tem que dormir junto, né? Hipoteticamente, mas é isso. A gente tem que se conhecer, porque são, né, 3, 4, 5, 6 pessoas tentando soar como um instrumento. Então é a mesma respiração, é o mesmo entendimento de leitura, é o mesmo sotaque. Então é um processo lento, é um processo de maturação. E realmente o desafio foi o norte disso tudo, né? Porque lá no embrião da ideia, eu pensava em fazer os arranjos originais do Caetano, transpor para o instrumento de sopro, né? E aí, quando as coisas passaram para a mão do Edu, aí... Releitura total, tá tudo aberto. Aí se abriu várias janelas, entendeu? E cada vez que ele mandava um arranjo, a gente ficava assim, nossa, mas aonde esse louco quer chegar? E a gente apaixonado, empolgado também, querer também dar o retorno, dar o resultado, de executar o que ele estava fazendo, né? E a gente foi assim, foi se conquistando mesmo, foi se apaixonando um pelo outro, né? Pelo trabalho um do outro, e a gente está chegando nesse trabalho. A gente até fazer a primeira apresentação, a gente levou 1 ano ensaiando, concebendo cada arranjo. Que tempão, né? É um tempo, né? Porque... a gente nominou, acabamos nominando o Amaury, né? E tu tá aqui. É legal a gente falar sobre todos. Vamos lá, quem formam os metais. Tem essa questão da dificuldade, né? Porque cada um é envolvido com um monte de projeto, né? Todo mundo trabalha há muito tempo, são todos músicos, né, que já estão na cena gaúcha nacional há muito tempo. Então, tem um Marquinhos Fê, bateria, Luiz Mauro Filho, piano, aí a gente vai Jorginho, do trompete, né, a nossa lenda aí do instrumento, Guinter Júnior, sax tenor, Carlos Malman, trombone, Alex Cabeleira, sax barítono e flauta, Edu Martins, baixo, e eu, Renato Batista, trompete.
Luiz Mauro, já O falei. Maurinho no Mas cabe piano. 2 vezes, né? Porque toca muito, toca as 2 mãos, tem que falar 2 vezes. Já merece. Já.
Estamos voltando ao Cena Musical e hoje conosco o projeto Caetano Brás.
falar um pouco sobre a vida paralela ao Caetano Brás, paralela porque tem história para contar mesmo, né? Edu Martins, paulista, já tocou com todo mundo, eu te conheci, tu era o diretor musical da Marina Lima, mas tu tocou com Milton Nascimento, enfim, com todo mundo. Queria que tu contasse um pouco da tua história, a parte que tem que ser rápida, né? Mas tu nasceste em São Paulo capital mesmo. Isso, na maternidade de São Paulo. Opa. E eu acho que eu sou uma pessoa de sorte, Caetano. Eu me apaixonei pelo instrumento, fui muito incentivado pelo meu pai, que me deu o contrabaixo, que me colocou numa escola, e eu sempre olhei muito fechado para isso, né, de tirar uma alegria, um prazer de tocar aquele instrumento. Então, eu acho que as pessoas foram percebendo isso, e a gente fala, eu construí uma história, uma carreira, no momento que não era tão complexo fazer isso, porque São Paulo mesmo, apesar de ser uma cidade muito grande, eu não sei se eu via dessa forma, menor, como eu estou descrevendo para você, ou se de fato era uma cidade menor, num certo sentido, das relações, sabe? Tinha 2 estúdios grandes em São Paulo, que faziam música para cinema e publicidade, tinha mais 2 estúdios que faziam música popular. Então não era tão difícil você transitar, conhecer as pessoas. Então, às vezes você tinha... Por exemplo, me convidaram para fazer a gravação de música para propaganda, que é quando eu comecei a gravar num desses estúdios, porque eu fui lá na cara de pau para o dono do estúdio e pedi para gravar um trio que eu tinha. E ele falou, tá, pode gravar. E aí ele foi ver, gostou, começou a me chamar para gravar. E isso me abriu um monte de possibilidades. Eu fui vendo, ele mesmo era um super arranjador, eu gravava com ele, gravava com o Ciro Pereira, gravava com o Chiquinho de Moraes, gravava com muitos caras que eu admirava, que eu lia na capa dos discos, e com quem eu acabei também pedindo para ter aula, né? Para todos esses eu falei assim, pô, você pode me dar umas dicas, me dar aula? Então eu também fui começando a arranjar, assim, a minha experiência foi de perguntar para os arranjadores que eu admirava como eles faziam, e eles tiveram a paciência de me ensinar. Aí eu também vi a questão de produção, que também era algo que eu gostava muito, mas sempre por um mero apaixonamento, entende? Eu não tinha especificamente um objetivo, assim, de carreira ou financeiro, né? Eu queria só conseguir tocar bem contrabaixo, conseguir arranjar para fazer um trabalho meu um dia e saber produzir. E aí um fala para o outro, e São Paulo, né, e Rio de Janeiro tinha uma proximidade, e eu toquei com um, toquei com outro, que chamava para tocar com um, foi assim. E acabaste vindo a morar aqui em Porto Alegre e responsável, fazendo parte desse time hoje a NAD, né, a Ana Lonardi, que ganhou o Grammy Latino agora recentemente, né? E eu vim de lá para cá, e quando a Ana quis ir daqui para lá, eu falei, não, Ana, fica aqui, porque aqui você vai ser muito mais forte, né? Você tem uma identidade muito forte. Se você for para São Paulo, você vai escutar muito ruído, muita influência. Aqui você vai ter uma identidade forte. Ela acabou ficando. Você vê que eu fiz uma coisa que eu falei para ela não fazer, né? E a Ana acabou ficando aqui. Mas ela estava muito tentada a ir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Isso antes do The Voice, ou já tinha rolado? Na época do The Voice é que talvez tenha sido, eu estou falando aqui, mas precisaria confirmar com ela, mas claro, me parece que naquele período pós o The Voice foi que ela ficou mais tentada a ir pro centro do Mas país. Você vê, ela gravou um disco com muita identidade aqui, e eu acho que isso tem a ver com essa escuta, esse olhar para dentro, né? Não olhar para fora, né? Ela fez uma viagem para dentro dela mesma. E eu acho que ela está colhendo os frutos disso. Tem uma baita identidade aquele trabalho. Com quem tu já tocou aí? Algumas pessoas, tu vai esquecer um monte, mas só para dar uma ideia para o pessoal. Então, que eu cruzei em estúdio tocando, é muita gente, Caetano, assim, porque de Rita Lee, Gal Costa, o próprio Milton Nascimento, de cruzar dentro do estúdio, ser convidado para gravar o disco dessas pessoas, muita gente, né? Então, eu corro risco de falar besteira aqui, de esquecer um monte de gente. Que eu fiquei mais tempo tocando junto, talvez tenha sido a Marina, porque eu produzi 3 discos para ela e fui arranjador de um. Então a gente se juntava, fazia um trabalho, se separava, se juntava, fazia um trabalho. Então acho que talvez ao longo de 10 anos eu se juntasse numa sequência, deve ter dado uns 5, 6 Chegasse anos. a produzir disco da Marina, já tu morando em Porto Alegre. Sim. Olha só, daí ela tinha que vir para cá, como é que Exatamente, funciona? O último disco foi exatamente isso. Ela veio aqui, ensaiou, deu umas entrevistas, foi bem legal. Renatinho Batista, um grupo seminal, certamente, do reggae do Rio Grande do Sul, assim,
eu acho que é o primeiro, não sei, agora tu vai dizer se eu estou falando bobagem. É a Produto Nacional, né? A Produto dá para dizer que ela é uma das pioneiras no reggae no Brasil, né? O Produto vem lá de 1989. 89. Imagina naquela época, né? Um grupo de músicos negros no sul do Brasil querendo fazer uma música reggae que ninguém sabia de onde vinha, o que era. Então a Produto é um sonho, né? É um sonho, uma utopia que a gente vive já há 30 anos. E tem um séquito, né, de seguidores, assim, que a gente vê quando vocês vão, sei lá, para Praia do Rosa ou para algum show aqui no Marinha, sempre tem uma galera. É muito louca a história da banda, porque muita gente se identifica com o que a gente tenta passar nas músicas, né, com a nossa realidade, com quem que a gente dialoga, né, com essa questão da representatividade. E eu acho que é uma comunhão, assim, de gente querendo... né, mudanças e querendo elevar o sentido de igualdade, de amor, eu acho que... A mão do justo. É a mão do justo, né? Isso que se mantém a Produto, né? Uma banda que com 30 anos tem pouco registro fonográfico, assim, uma banda que saiu muito pouco, assim, apareceu muito pouco, assim, para o Brasil inteiro, mas que se mantém aí porque o legado e a força das pessoas que nos cercam é muito grande, é muito forte, assim. A gente já teve vários momentos de repensar se realmente vamos manter o trabalho, vamos fazer alguma coisa, mas a força externa é bem mais forte, né?
trabalho está lindo, está demais. Vocês estão de parabéns, cara. Obrigado. Foi um prazer enorme receber vocês aqui. É pouco tempo para toda a história que vocês têm. E essas músicas também, que são músicas que acabam ficando com tamanho de 6, 7 minutos. Claro, né? e a gente tem muito a agradecer você também, Caetano. Esse espaço todo, essa abertura toda, esse lugar tão bacana para fazer música com uma qualidade, depois esse bate-papo tão agradável. Esse tipo de envolvimento é que faz a cena ficar viva e aquecida. Né? Tempo a gente tem muito a agradecer. Demais. É verdade. Muito obrigado. Edu. Obrigado, valeu, cara. Renato Batista. Obrigado, querido. Uma vez. Edu, parceiro. Tamo junto. Então tá, o Cena Musical vai ficando por aqui hoje. E eu volto na próxima semana com muito mais som. Até lá. Valeu.
Música